Na aula de hoje do curso de serralheiro, vamos falar sobre acabamento. Vou dar todo um macete para vocês de qual disco utilizar, qual disco é mais barato para você iniciar, que está começando com pouca grana, e vou dar uma dica fundamental de como dar aquele acabamento perfeito, economizando disco. E vamos fazer o teste prático para mostrar para vocês. Então, vamos começar a aula. Família, antes de começar a aula, eu quero dar um recado aqui para vocês, que os vídeos aqui no canal Oficina Garage, antes nós colocávamos de segunda, quarta e sexta-feira. Tivemos alguns problemas com o YouTube e tivemos problemas técnicos aqui também e não conseguimos soltar vídeo. Ontem foi muito difícil, era para ter subido vídeo, não conseguimos. Então o vídeo de hoje, que é quarta-feira, estamos soltando hoje, que seria o de segunda. Então a partir dessa semana que vem, os vídeos aqui no canal serão de terça, quinta e sábado. De terça e quinta às 5 horas da tarde e sábado às 8 horas da manhã. E claro que nos demais dias, se tivermos condições, iremos postar sim vídeo para vocês, tá ok, família? Então fica ligado então nas novas datas dos vídeos aqui no canal. Então o curso de serralheiro toda terça-feira às 5 horas da tarde. Então vamos falar agora sobre acabamento. O acabamento mais utilizado nas serralherias é sempre com a esmerilhadeira. Essa máquina, estou mostrando aqui para vocês, máquina de 4,5 polegadas, que é conhecida como esmerilhadeira pequena. Algumas pessoas chamam de lixadeira. Não é lixadeira. Lixadeira, a diferença de lixadeira para esmerilhadeira é que a lixadeira geralmente ela é mais fraca, porque ela tem menos potência e também tem menos velocidade. A lixadeira gira com menos velocidade porque usa disco de lixa. Então tem pessoas que pegam lixadeira e põem disco abrasivo de esmerilhadeira. A esmerilhadeira ela é mais bruta, é uma máquina mais forte do que a lixadeira. Então você coloca disco abrasivo e pode tocar o terror com ela mesmo, que ela aguenta, ela é feita para aguentar a esmerilhadeira. Então uma dica para quem está começando. Você quer começar e não sabe por onde começar? Como muita gente me pergunta, tá aqui, família. É essa esmerilhadeira Skill, uma esmerilhadeira barata. Essa daqui, se eu não tiver enganado, eu tinha pagado quando eu comprei R$199 na Ferpan. Ela é uma máquina barata para você começar, ela aguenta sim o rojão para quem vai começar, claro. Não vai ser uma máquina para você montar uma serralheria com 5 serralheiras, uma serralheria grande não. Até porque aí eu já prefiro que você compre a esmerilhadeira grande de 7 polegadas. Mas para quem está começando, e o intuito do canal é ajudar você que está começando, compre uma pequenininha. Tem uma graninha a mais, quer comprar uma de maior qualidade? Você tem também a de 4,5 polegadas da Bosch. Aí fica a seu critério. Fábio, mas eu quero outra marca. Fique a seu critério. Eu estou apenas dando dica do que eu conheço. Então tá. Vai começar. Uma dessa daqui tá 350, se eu não me engano, 370 no mercado. Uma dessa, 199. Dá para começar, Fábio, com uma skillzinha dessa? Dá. Aí vai do seu cuidado. Vou dar umas dicas agora aqui também. Tanto dica de segurança eu vou passar agora para vocês, quanto dica para você não forçar a sua máquina. Primeiro, dica de segurança. O que você deve fazer? Sempre utilizem o óculos, é fundamental. Não peguem numa esmerilhadeira sem o óculos no rosto. Coloquem o óculos toda vez que for mexer com esmerilhadeira. Vou ligar uma esmerilhadeira, protetor auricular, R$2. Eu paguei na Ferpan R$2 nesse protetor auricular. É um protetor baratinho, você pode comprar aquele concha que é mais caro, abafa mais também o barulho, só que aquele incomoda um pouco, principalmente para quem vai mexer com a máscara de solda, vai colocar, né? Não é tão legal assim. Simples, ó, ele é tipo plug, simples e barato, R$2 e vai proteger a sua audição. Você vai colocar ele aqui na sua orelha. Dá para você utilizar ele a semana inteira, caso ele esteja sujo, você pode tirar e lavar, ele é lavável. Então tá aqui, protege a sua audição porque ela emite um ruído muito grande. E luva, sempre que você for utilizar a esmerilhadeira, luva. Essa é uma luva de pano, uma luva que te ajuda. Não tem uma baita proteção, mas ela é confortável para trabalhar o dia inteiro. E ela evita sim alguns tipos de corte, caso a esmerilhadeira encoste em você. Se for encostar o disco com ela ligada, sem querer, claro que você não vai encostar porque quer. Tá trabalhando, encostou, ela vai te proteger de corte leve. Caso você queira uma maior proteção, coloque aquela de raspa, aquela luva mais bruta. Só que é uma luva que cansa a mão você trabalhar o dia inteiro com ela, com esmerilhadeira. E o avental, porque é fundamental, caso você esteja trabalhando em encoste, sem querer a máquina vem até você, se enroscar alguma coisa,
te proteger também das faíscas e fagulhas que vêm para não queimar sua roupa, vai te proteger também. Muita gente reclama do protetor auricular. Fábio, por que eu tenho que usar? Para o ruído, esse barulho, olha. Imagina o dia inteiro você com esse barulho. Mal você consegue escutar, não é mesmo? Então imagina o dia inteiro esse barulho aqui no seu ouvido. Isso, com o passar dos anos, isso não é hoje, amanhã, usar uma semana sem. Você vai perder a sua audição. Isso acontece muito com o serralheiro. De fazer exame médico para sair de uma empresa que ele ficou 10 anos e quando vai ver, teve perca na audição. Tá? Eu mesmo já tive um pouco de perca de audição. Então, todo mundo acaba perdendo com o tempo por causa de barulho. Eu é porque eu ouvia muita música alta, né? Excessivamente alta. Por muitos anos eu ouvi muito alto, principalmente com fone. Então, isso foi fazendo com que eu perdesse um pouco da audição. Mas não que eu esteja surdo, tranquilo. Foi só uma perca baixa que eu fiz o teste, mas está tudo tranquilo. Família, então, dica de segurança é essa. Agora eu vou dar uma dica para vocês sobre o seu equipamento. Qual que é o ideal do seu equipamento? Não force o equipamento. Não pegue a esmerilhadeira, mesmo quem está usando a empunhadura aqui do lado, não encoste para dar acabamento e suba na sua ferramenta. Não faça isso. Quando você sobe, bota força ou peso, achando que ela vai comer mais rápido, que você está com pressa, muito enganado, você está desgastando excessivamente o disco, está dando folga aqui nas engrenagens, tá? Que aqui tem um mancal. Você está dando desgaste nas engrenagens e está forçando, fazendo com que um disco possa estourar e vir. Não acertar você se você tiver todo equipado e com a proteção da esmerilhadeira que não se deve tirar. Não tirem essa proteção. Muita gente tira. Eu estou cansado de ver. Esses dias mesmo eu vi um rapaz cortando o escapamento de carro sem a proteção. Isso significa o quê? Na hora que ele está de baixo, se estourar, pode vir o disco nele, machucar ele ou machucar um cliente. Então, não utilizem sem a proteção. Por isso que o nome é proteção, para proteger. Quando você não força a sua máquina, você trabalha com ela normalmente, eu vou mostrar a diferença, tem duas soldas, vou mostrar forçando como fica o acabamento e apenas com o peso da máquina. Você vai deixar o peso da máquina trabalhar, você vai só aliviar e deixar o peso dela, sem forçar nada. Você vai preservar o disco e sua máquina. E o ideal é, periodicamente, o ideal seria de 3 em 3 meses no máximo. Se você não sabe fazer isso, leve para alguém fazer a manutenção para você. Abrir esse cabeçote dela e colocar uma graxa nova. Se você ir engraxando as engrenagens, sua máquina, ó, você tem máquina por muito tempo. Então, esse é o ideal para você preservar o seu equipamento. Então, você vai ter máquina por muito tempo, desde que não force e cuide da manutenção dela. Bom, família, já dei dica de segurança, dei as dicas de como você preservar sua máquina, agora vamos falar sobre o acabamento em si. Então agora eu vou mostrar de perto para vocês, eu fiz 2 soldas, vou mostrar os tipos de disco e como você deve proceder para dar o acabamento. Esse disco que está nessa esmerilhadeira Skill é um disco de desbaste, pode ver que ele é um disco grosso, é um disco para metal e ele é um disco abrasivo, bem grosseiro. Esse disco aqui, família, você vai encontrar ele na faixa de R$ 3,80. Custa um disco desse de R$ 3,80 a R$ 4,50 no mercado, cada disco desse. Porém, é um disco barato e um disco que não dá aquele acabamento tão bonito, mas ele dá um acabamento. Eu vou explicar como você utilizar ele para conseguir um acabamento melhor com ele. Nessa esmerilhadeira nós vamos mudar o acabamento com o disco flap, que é o disco que eu mais gosto de utilizar pela qualidade do disco, que é esse disco aqui, que são várias lixas coladas. Esse disco aqui é um disco para metal com gramatura de 80, para dar um acabamento bacana, porque 80 ele consegue dar um acabamento legal e desbastar mais rápido na hora de você tirar a solda para deixar ela lisa, né? Dar o rebaixo na solda, na verdade. Esse aqui é o disco de corte, é o fininho que você utiliza para corte. Esse aqui não deve ser utilizado para desbastar, porque se você forçar, ó, por ele ser um disco fino e mole, ele pode vir arrebentar. Ele não é feito para esmerilhar. Pode ver que no disco tá aqui um sinal dizendo que é proibido esmerilhar, dar acabamento com ele, só para corte. Mas existe no mercado esse disco que é feito para você dar acabamento. Você pode dar acabamento, como ele está dizendo aqui. Ele é um disco de desbaste, porém mais fino, que é aquele grosso que está na máquina. Ele é um pouco mais grosso do que o fino e que ele é tanto para corte quanto para desbaste. Esse aqui pode utilizar ele para desbastar, que ele é feito para resistir e não estourar
não causando nenhum tipo de dano a você. Ele é chamado de 3 em 1, que ele é para corte, para esmerilhar e dar acabamento. Então esse disco é ideal para isso. Agora que eu tenho duas soldas, na primeira solda, família, eu vou esmerilhar metade com esse disco abrasivo, metade com o disco flap. E vou colocar a força do braço mesmo. Eu vou forçar a máquina para mostrar o acabamento. Depois nós vamos fazer na segunda solda com os mesmos discos, porém com o modo correto. Somente com o peso da máquina, bem leve, trabalhando com a máquina com leveza. Só deixando ela desbastar com a própria gramatura do disco. Vocês vão ver a diferença de acabamento. Vou mostrar como não deve ser feito e como deve ser feito. E vocês vão ver tanto o acabamento que vai ficar de um disco quanto de outro. Então, primeiramente, eu vou começar com a esmerilhadeira com o disco mais grosso e vou forçar ela aqui. Eu dei acabamento com o de desbaste forçando. Olha como é que fica o acabamento, bem grosso e com os riscos muito fundo. Agora eu vou dar acabamento com o disco flap na outra metade, fazendo força também. Então aqui na primeira solda nós temos o disco de desbaste comum, que custa aí no máximo R$ 4,50, contra um disco que custa aí no máximo R$ 15 no mercado. Estamos com uma diferença grande de preço. Esse aqui é 3 vezes menor o preço, porém olha o acabamento dele e o acabamento do flap. Isso trabalhando errado, com o peso da máquina forçando para desbastar rápido. Agora eu vou mostrar para vocês na solda, que é a mesma solda. Essa aqui é uma solda com a dureza do eletrodo 6013. Vou fazer agora metade com esse disco grosso e nós vamos ver a diferença aqui. Agora é com o peso da máquina, sem forçar, só deixando o peso da máquina desbastar. Reparem que eu demorei mais, porém eu não coloquei força, eu poupei a minha máquina e poupei o meu disco de dar desgaste. Olha a diferença do disco que é o abrasivo mais grosseiro, olha ele usando a força e trabalhando ele botando força e como você consegue melhorar a diferença de acabamento trabalhando só com o peso da máquina. Agora vou fazer o mesmo com o disco flap. Deem uma olhada na diferença de acabamento. Desse lado de cá está o modo correto. Demora mais, como vocês podem ver no vídeo. Demora-se um pouco mais. Porém, olha como até o acabamento grosseiro ficou melhor. E esse aqui ficou praticamente polido. Olha que lindo que ficou. Olha a diferença de usar o flap com força na máquina. Além de você desgastar rápido um disco caro desse, ainda desgastar rápido demais ele, o acabamento não fica perfeito como fica com um pouco mais de tempo. Aqui você investe um pouquinho mais de tempo, mas olha a qualidade que fica a solda para o seu cliente. Você vai deixar o portão dele lisinho, fica lindo. Na hora que você pintar, ele nem vai ver a solda. Ele vai falar, caramba, aonde esse serralheiro fez a solda? Não dá para ver, dando esse tipo de acabamento. Vou mostrar para vocês na emenda de 2 metalon também como fica agora. E vamos fazer primeiro o desbaste de um metalon na chapa 20 com o disco abrasivo comum. Esse
esse é o movimento que se deve dar de acabamento. Nunca façam esse movimento. Nunca façam esse movimento com a solda, senão a sua solda vai ficar totalmente horrível no metalon. Então toda vez que você for fazer um portão, for soldar qualquer tipo de material, você tem que pôr o disco na reta da solda. A solda está aqui. Se a solda tivesse assim, eu trabalharia assim. Se ela tivesse aqui, eu trabalharia assim. Sempre no sentido da quina da máquina, assim ó, em cima da solda. Não deixa o disco ficar pegando no metalon. Só a hora que a solda estiver plana, que aí você vai jogar um pouco para o lado esquerdo e um pouco para o lado direito, para dar um acabamento perfeito, tá ok? Esse é o acabamento que o disco abrasivo comum deixa. Tá vendo que forma vários riscos, mas você caprichando assim, deixando lisinho para o seu cliente, depois você vai passar o zarcão ou vai passar o fundo de acabamento para você poder entregar para o seu cliente. Esse é com o disco abrasivo. Você pode iniciar, você que está com pouca grana, começa com esse disco que é barato, até R$3,80 você acha no mercado. Porém, agora nós vamos fazer com o mesmo material, um metalon 30-20 na chapa 20, eu vou fazer o acabamento com o flap para vocês verem a diferença. Também trabalhando só em cima da solda. Dá uma olhada na diferença de acabamento. Olha que coisa linda que fica. Muito bonito. Fica liso, 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 liso. Chega até a brilhar. Essa é a diferença de acabamento que você tem da diferença dos discos. Então, vale investir um pouco mais e dar uma qualidade maior para o seu cliente, porque aqui, a hora que você passar um fundo de acabamento, ele não vai nem ver a solda, ele vai falar, sumiu. Aqui ele ainda vai ver uns risquinhos, então ele vai falar, ele soldou aqui e deu acabamento. Mas com esse aqui, depois de fazer a pintura, não dá para ver e eu vou mostrar para vocês na aula sobre pintura, a parte de fundo de acabamento. Então, se você obedecer essas dicas que eu passei de segurança, dica de preservação do seu equipamento e como dar um acabamento melhor para o seu cliente, tenho certeza que você vai conseguir desempenhar um bom trabalho e ser um grande profissional nesse mercado. Meus queridos, quero deixar um abraço forte e dizer que estou orando por um dos inscritos do canal que deixou mensagem no meu Facebook dizendo que está fazendo uma cirurgia hoje, que é o Marcelo Rock'n'Roll. Né? Meu querido, que Deus esteja contigo e vai dar tudo certo. Tenho certeza que a família aqui do canal vai orar por você e vai dar tudo certo na sua cirurgia. Família, se possível, deixe abaixo nos comentários aí um apoio para ele. O nome dele é Marcelo Rock'n'Roll. Família, tamo junto. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.